Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que esta segunda-feira que estamos iniciando após o Dia das Mães, tenhamos ainda o reflexo em nossos corações desse amor misericordioso que representa Jesus em todos os contatos na terra. Certa vez, eu ouvi uma história muito longe, uma história judaica, quando dizia que os homens, as indústrias, o comércio, fabricando todos os seus produtos, sempre tem um manual de instruções. Mas Deus, quando criou o homem, ele viu a necessidade de criar alguém que o orientasse, um verdadeiro manual de instruções ao vivo, e ele colocou o nome de mãe, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles identifica como co-criadora do universo. Portanto, vamos iniciar o nosso trabalho nesta manhã de segunda-feira, ainda com a felicidade de termos orado pelas nossas genitoras, em que o mundo todo comemorou esse dia de ontem de forma maravilhosa, tranquila, mesmo numa pandemia, mas o amor de mãe supera todas as condições e nos fazem lembrar, independente do dia, porque para o filho que realmente reconhece esse amor, o Dia das Mães não devia ser só o segundo domingo de maio, mas todos os 365 dias do ano. E assim eu peço à nossa Mãe Maria Santíssima que abençoe todas as mães e continue intercedendo junto ao seu Filho amado Jesus, para que nós, filhos ainda nessa caminhada evolutiva, possamos um dia ter essa experiência de termos esse fanal em nossas vidas, em nosso currículo espiritual, de termos também apresentado, ou podermos apresentar um dia, termos reencarnado como uma mãe. Isso é a felicidade maior que nós ainda, masculinos, vamos ainda alcançar. Vamos começar então. Nós estudamos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o título, capítulo 23, Estranha Moral. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu o estudo desse capítulo em duas oportunidades. Hoje nós vamos estudar os itens 9 e 11, que tem o título Espada e Paz. E vamos também na próxima segunda-feira, nesse mesmo capítulo, estudar os itens 1 e 12, com o título Cruzes. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, neste estudo de hoje, o capítulo é o mesmo, de hoje e da próxima segunda-feira, Estranha Moral, é o capítulo 23. Hoje nós estaremos estudando os itens 9 e 11 e o título que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles coloca no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, para estudar esse capítulo, é o livro Espada e Paz. E na outra segunda-feira, o outro capítulo dela, também comentando outra parte desse capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, receberá o título de Cruzes. Hoje nós vamos estudar Espada e Paz. Mas uma coisa que me fascina, quando nós começamos a fazer esse estudo, quando começamos, isso tem mais de 20 anos, estudar o livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, e mais o Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos características maravilhosas que me deixaram fascinados, como esse de hoje. E aí vocês deveriam já observar, eu vou jogar aqui o assunto para vocês verem. O capítulo Estranha Moral, capítulo 23, ela aborda os itens 9 e 11. Na próxima semana, o mesmo capítulo 23 e aborda os itens 1 e 12. E aí vem o que me fascina. Por que é que ela foi começar pelo item 9, comentar o item 9 e 11, e hoje, e na outra semana, depois vai comentar os itens 1 e 12. Aí vocês vão aprender. Porque nós precisamos desses itens de 9 e 11 para melhor entender
o outro que vai ser colocado na próxima segunda-feira. Não é que Kardec não tenha feito, foi bastante esclarecedor, ele colocou na ordem certa, mas para efeito de uma aprendizagem segura, uma didática que ela utiliza, isso me fascinou, porque quando nós vamos no item 9 hoje, vamos abrir os olhos, o entendimento nosso vai se iluminar. E quando chegarmos na outra semana e estudarmos o item 1 e 12, que fala em odiar pai e mãe, nós já vamos compreender toda a linguagem figurativa de Jesus. Então nós vamos observar, vamos começar logo com o item de número 9, para estudar ele. É o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já falamos, capítulo 23, o item 9, que é uma passagem de Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 36. E Jesus começa: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Parece um paradoxo, mas Jesus, todo o amor, toda a ternura, inclusive orientando a amar os nossos inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes, como poderia essa escrita representar assim tanta separação, parecendo que haveria ódio? Tudo é falta de interpretação correta daquilo que ele falou. A letra, essas traduções, como nós já falamos, foram muito modificadas, traduzido do aramaico para o grego, do grego para o latim. Essas transformações modificaram muito o pensamento de Jesus. Por isso que ele falou: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para relembrar tudo o que eu estou dizendo e dizer outras coisas que no momento vocês não podem compreender ou não podem suportar. Então, isso ele sabia, que iam deturpar o pensamento dele. A função da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, vem relembrar tudo o que ele disse, na sua essência. E o nosso irmão Allan Kardec vai nos esclarecer tudo isso, porque parece um absurdo. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu filho o pai, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. No Evangelho segundo... Agora vamos lá. Vamos aqui agora no capítulo 23, no item 16. Repare que não é ainda o item que ela falou. Porque nós já avisamos que ela aborda todos os capítulos. E por isso que nós colocamos aqui o item 16, quando Allan Kardec escreve. E agora vocês vão entender, internalizar, qual foi realmente o pensamento de Jesus. Quando Allan Kardec escreve, capítulo 23, item 16. Anotem, para vocês acompanharem. Quando Jesus declara, abre aspas, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, abre aspas, não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Continua com aspas. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vamos continuar. Capítulo 23, item 18. Allan Kardec continua. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, e não como decorrente de um desígnio premeditado da parte de Jesus de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não de Jesus. Viram a beleza, o esclarecimento que agora ficou claro? Quando nós formos para o item 1 na próxima segunda-feira, já estaremos internalizados com todas essas informações.
Vamos agora à veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo Espada e Paz, na página 190, quando ela diz aqui: a doutrina de Jesus, feita de amor, contrapunha-se a todos os valores estabelecidos, nos quais a supremacia do orgulho e da hediondez de conduta delineava as regras a que todos se deveriam submeter sem qualquer discussão. Jesus chegou no momento decisivo da humanidade para auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. Vamos agora na página 191. Era natural, pois, que todo aquele que se vinculasse ao estratagema de amor de Jesus logo se definisse em relação às condutas mundanas, rompesse com a acomodação e mesmo se tornasse vítima da espada sanguinária do ódio adverso que imperava na época de Jesus. E a história nos mostra quantos mártires foram levados para os circos romanos, devorados pelas feras, ou então triturados, dizimados pelos arqueiros, pelos aqueles que utilizavam os chamados lutadores nas arenas romanas, os gladiadores. Quantas coisas! E foram outros queimados vivos em plena arena, para gáudio daqueles que estavam comemorando nas arquibancadas. Aí ela fala na página 192, a espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos da sua doutrina, não, mas seria utilizada por aqueles que se lhes oporiam, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive os da afetividade. E agora nós temos um assunto para nós abordarmos que é impressionante, é uma mancha negra na história da humanidade, a questão das cruzadas e a questão da Inquisição. Mas a veneranda benfeitora, na página 192, ela fala sobre a sombra coletiva. Olha, sombra individual é relativa a uma pessoa. Sombra coletiva, quando é o conjunto daquelas pessoas que colocam, exteriorizam o lado sombrio das suas personalidades. E nós vamos explicar direitinho mais uma vez, porque desta vez pode ser que muitos não tenham ainda ouvido esse nome que foi criado pelo pai da psicologia analítica, Carlos Gustavo Jung. Então nós vamos ler como a veneranda escreveu. Por que a sombra coletiva governasse os destinos humanos por muito tempo, alguns dos discípulos de Jesus, desacisados e violentos, atormentados pelas compulsões obsessivas, empunharam espadas através de diferentes épocas para impor o pensamento de Jesus, que era amor e bondade. Absurdos, que nós podemos resumir como dois fatos marcantes, nódoa negra na história da humanidade, cruzadas e a Inquisição. Mas primeiro vamos esclarecer novamente para aqueles que estão nos acompanhando a questão da sombra, o que é sombra individual e a sombra coletiva. Portanto, vamos identificar, procurando agora no livro aqui, olha, esse aqui, ó, Triunfo Pessoal, página 19. Lá vocês vão encontrar a questão da sombra. A sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos desprezíveis ou infelizes, que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Mas vocês vão dizer, mas Ari, ainda eu não estou entendendo o que é essa sombra, onde é que se situa no psiquismo da pessoa? Então vamos agora, em busca da iluminação interior, no capítulo de número 1, tem tudo o que vocês queiram saber sobre a sombra, mas eu vou adiantar para vocês aqui, quando ela diz aqui no capítulo de número 1, graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o vigor da sombra na existência humana, recorrendo-se ao impositivo das reencarnações, em cujas vivências
foram praticados atos reprocháveis ou primários do instinto, mas também atos sociáveis e relevantes. Estão lá no inconsciente profundo, todas essas reencarnações. Mas temos mais ainda aqui. A maioria, portanto, dos conflitos que têm origem na sombra possui as suas raízes na teia vigorosa do passado espiritual de cada pessoa, que se revela no self atual de maneira severa. E o que é self? Eu já falei para vocês, o self é o espírito, é a mesma coisa. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui a página do livro para vocês pesquisarem melhor na questão da sombra. Ainda no capítulo 1, em busca da iluminação interior, ela diz que a sombra é manifestação inconsciente dos arquivos do self, espírito, que automaticamente surpreende, inclusive, o indivíduo que a projeta. Às vezes a pessoa se estranha, está fazendo aquelas coisas todas, que são arquivos que estão no inconsciente profundo, onde se acumulam todas as reencarnações anteriores nossas. Estão ali, aqueles atos que se refletem. Às vezes, quando um arquivo desses se abre, nós projetamos aquilo que nós já fizemos anteriormente e nos surpreendemos. Mas, meu Deus, como é que eu sou capaz de fazer isso? Enquanto a sombra não é iluminada. Por que isso? Porque Joana de Ângeles nos diz aqui, Jesus o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Está aqui, ela diz aqui no capítulo 1, os ensinamentos de Jesus fundamentam-se na evolução do self, o espírito, iluminando a sombra e vencendo-a. Esse é o objetivo evolutivo nosso, de resgatar todo o nosso passado. E agora nós vamos voltar aqui ao livro Triunfo Pessoal. Vocês querem comprovação? O que é o self? Então aqui ela diz aqui, o self é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude. Onde é que está isso? Está aqui, Triunfo Pessoal, anotem aí, página 20, 23, 69 e 115. Eu vou repetir, páginas 20, 23, 69 e 115. Ela fala sobre a questão do self. Pronto, eu acredito que agora vocês estão satisfeitos. Agora vamos voltar novamente ao nosso Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda, capítulo Espada e Paz, página 192. Voltando, porque a sombra coletiva, então já não é a sombra de um, mas a sombra do conjunto daquelas pessoas que estavam lá. Porque a sombra coletiva governasse os destinos humanos por muito tempo, alguns dos discípulos, desacisados e violentos, atormentados pelas compulsões obsessivas, empunharam espadas através de diferentes épocas para impor o pensamento de Jesus. E onde é que nós vamos observar isso? Nas cruzadas e na Inquisição, quando utilizavam o nome de Jesus para poderem matar, roubar, se apropriar de bens, devastando vidas, cidades, aldeias, matando jovens, crianças, mulheres, para poder estender o domínio que a igreja queria naquela oportunidade. E depois outro quadro sem ser a cruzada, pior ainda, foi a questão da Inquisição, chamada Santa Inquisição. Em 1231, o Papa Gregório IX autorizou a instalação dos tribunais da Santa Inquisição. O que era de que era acusado as pessoas? Intolerância religiosa, confisco de bens, morte na fogueira. Tudo isso, todo o tribunal era feito em latim e as pessoas não tinham nenhum intérprete, não tinham advogados de defesa, só a acusação, principalmente os judeus, que tinham patrimônio e eles queriam, porque queriam, converter ao cristianismo, não respeitando a integridade religiosa dos judeus. Portanto, intolerância religiosa, confisco de bens, morte na fogueira, porque não se convertiu ao cristianismo. E tudo isso em nome de Jesus, com um crucifixo na mão, matando as pessoas, roubando bens, destruindo, provocando suicídios e desespero. E o pior, não ficou aí. Posteriormente, o Papa Inocêncio IV autorizou obter confissões mediante qualquer espécie de tortura.
Isso durou mais de 600 anos na história do nosso planeta. Então tudo isso feito em nome de Jesus, quando Jesus era todo amor, misericórdia. É o amor coagulado de Deus, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Tudo isso, por isso que ele falou aquilo, que chegaria filho odiar pai, pai odiava filho, sogra com nora, se separando nessas circunstâncias, cada um com a sua independência religiosa e sendo atacados, perseguidos, violentamente repudiados. Por isso que ela diz aqui na página 193, literalmente, Jesus separa pais de filhos, cônjuges, irmãos, momentaneamente, quando alguns se opõem à decisão daqueles que se entregarem às transformações morais apresentadas, ao trabalho de abnegação em favor do próximo, aos compromissos de construir um mundo de solidariedade. Vamos encontrar ainda adversários severos que não comungam com os nossos ideais, e nós estamos vendo quantas coisas por aí. A gente vê as brigas e as guerras religiosas, tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. É uma coisa que Jesus tudo previu. Agora vocês estão participando desse pensamento, e na próxima segunda-feira, quando nós formos estudar a questão de odiar pai e mãe, vocês vão ver o que significa o verbo odiar. E não era esse entendimento que Jesus falou. Hoje, Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, nos abre a interpretação, o esclarecimento, para jogar luz diamantina nesse pensamento que ele escreveu no capítulo que nós já falamos, capítulo do Evangelho. Nós vamos agora encerrar o nosso trabalho com uma passagem deste livro aqui, No Rumo do Planeta, do Mundo de Regeneração, quando temos aqui uma observação no final, no capítulo final. Indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas, muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos da mais variada natureza. Na programação para o futuro, a estada do nosso grupo, diz Manuel Filomeno de Miranda, na programação para o futuro, a estada do nosso grupo, mais ligado à pandemia, conforme já o dissemos, vincular-nos-á a cada dia à batalha sem quartel da conscientização. Esse é o trabalho que eles estão determinados a realizar, meus queridos irmãos. É o trabalho de conscientização. Por isso nós devemos estar preparados. Pegamos a charrua, não devemos, como disse Jesus, nem olhar para trás. O trabalho que nos é oferecido pela oportunidade das benesses de Jesus, nós devemos cumpri-lo com alegria. Quando ele chamou aqueles pescadores, venham, lá às margens do lago de Genezaré, venham, eu vos farei pescadores de homens. Eles não entenderam, mas seguiram Jesus. A mesma coisa a Mateus, na coletoria de imposto, venha e segue-me. Ele se levantou e foi. Como é que nós observamos no meio espírita muitos trabalhadores que já se identificaram como espírita, conhecem a codificação espírita? A codificação é toda retumbante, valorosa, e muitos se afastam das atividades que lhe foram entregues por Jesus. Cada um pertence a um grupo de ovelhas. Jesus nos diz: apacenta as minhas ovelhas. Nós temos essa observação em nossos corações e no nosso inconsciente quando andávamos com Jesus na Galileia. Em homenagem a ele, em respeito à sua doutrina, ao sacrifício que ele fez, se permitindo ir para a cruz, para depois mostrar através da ressurreição o seu retorno e que a morte não existe, mas só a do corpo, mas o espírito é imortal. Nós temos as benesses desse conhecimento e não podemos negar o nosso compromisso com Jesus, assumido antes desta reencarnação. Que cada um pegue a charrua, olhe para o trabalho a realizar,
abra o seu coração e liberte o amor que tem dentro de si, para que possamos favorecer Jesus com o nosso compromisso, com as nossas realizações nesse mundo de transformação anunciado pelos nossos irmãos espíritos mais elevados e que nos são trazidos através do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda. Não podemos negar a nossa participação nesse momento de transformação da humanidade. Fugir aos nossos compromissos é dar um testemunho de negação a Jesus. E nós precisamos observar que os espíritos estão trabalhando nesta oportunidade para a reconsideração, a reconstituição. Precisamos ficar alertas, porque todos eles vão nos ajudar nesse período. Portanto, eu apelo para os queridos irmãos das fileiras espíritas: não abandonem as charruas, não abandonem os lugares onde vocês foram colocados por Jesus, chamados e compromissados antes desta reencarnação. Sintamos a presença do nosso anjo da guarda para nos esclarecer, para nos orientar. Sintamos a presença amiga dos espíritos que nos ajudam a cada instante. Porque trabalhar para Jesus é concorrer para colaborar para a transformação do mundo em que nos encontramos, para um mundo de regeneração, um mundo melhor, onde deveremos receber cada vez mais espíritos elevados que vêm concorrer para que o mundo se transforme num mundo de equilíbrio, de paz, de harmonia, de alegria, no futuro que todos nós teremos a felicidade de estar aqui reencarnados. Vamos colaborar com Jesus. Não faltemos com os nossos compromissos. Breve, os trabalhos das casas espíritas terão oportunidade, quando autorizados, de serem abertas as portas para receberem os sofredores em nome de Jesus. Devemos estar preparados, continuar assistindo às nossas palestras nas terças, na segunda, nas terças, nas quintas, assistir às palestras da Mansão do Caminho, assistir às palestras de outros oradores espíritas, estarmos em nossos lares, mas fazendo com que o nosso amor se irradie para os nossos entes queridos, manter o culto do Evangelho em nossa casa, favorecendo os nossos vizinhos, os prédios de apartamento onde nós estivermos, concorrendo, fazendo a nossa parte para que o mundo se torne melhor. Nunca, em momento algum, deveremos magoar Jesus com demonstrações de desistência de onde nós estamos situados, onde nós fomos colocados e onde Ele espera muito de nós. Os nossos mentores, amigos espirituais, o nosso anjo Ismael, patrono espiritual do nosso Brasil, conta com a nossa boa vontade, com a nossa colaboração, com a nossa persistência, com a nossa determinação, a nossa coragem, a nossa fé e, acima de tudo, o nosso amor à causa de Jesus. Que o Mestre querido de Nazaré nos abençoe, nos ajude a cada momento de indecisão, fortalecendo a nossa fé, para que os nossos braços sejam veículos de trabalho, de edificação, erguendo as pessoas, que o nosso coração projete o amor através das palavras, consolando, interpretando o pensamento de Jesus, para que a nossa desencarnação possa ser coroada de bênçãos e tenhamos a nos receberem no plano espiritual aqueles amigos que concorreram para a nossa reencarnação agora, felizes e radiantes em nome de Jesus, por termos cumprido com o nosso dever. Que assim seja, que Jesus continue abençoando todos vocês, se envolvendo de paz, de amor, de luz, e que essa misericórdia do seu amor, o amor de misericórdia, contemple o lar de vocês. Todos vocês que estão nos ouvindo nesse instante, que terão a oportunidade de sentirem essa felicidade, mostrando depois da desencarnação que cumpriram efetivamente com os seus deveres, que honraram a palavra empenhada antes desta reencarnação, e vocês sentirão o abraço fraternal de Jesus através desses espíritos, demonstrando alegria espontânea, leve, estuante de quem realmente cumpriu, feliz, com as obrigações e as missões que os céus lhes confiaram. Seja Jesus o nosso modelo e guia, hoje, amanhã e para sempre. Deus os abençoe, meus queridos filhos do coração.
Que assim seja.